Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é biomas brasileiros. Antes de começarmos a nossa aula, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clique no sininho para ter acesso às notificações de todas as aulas que saem aqui semanalmente e dê o seu like nesse vídeo. Então, nós vamos começar com o tema zonas climáticas. As zonas climáticas estão ligadas às diferenças da radiação solar sobre a Terra. Quanto mais próxima à linha do Equador, mais as temperaturas tendem a aumentar. Já nas zonas polares, tendem a ser menores as temperaturas. Como nós já aprendemos em aulas passadas, a Terra ela é inclinada e ela também não é uma forma perfeita, né? Então, por causa disso, algumas áreas do globo recebem mais incidência dos raios solares do que outras. Quais áreas são essas? Então, nós temos aqui a zona mais quente, que é próximo da linha do Equador. Essa zona é chamada de intertropical. Em seguida, nós temos as zonas temperadas, que é a zona temperada do norte e a zona temperada do sul. Elas estão delimitadas aqui pelo Trópico de Câncer e pelo Trópico de Capricórnio. Então, essas áreas são chamadas de zonas temperadas e elas têm entre a temperatura quente e a temperatura fria. Então, quanto mais próximo elas estiverem ainda dessa área intertropical, elas ainda vão ser quentes. Mas quanto mais próximos do polo, mais frias elas serão. E, finalmente, nós temos a última zona, que são as zonas polares, que nós temos aqui o Polo Norte e o Polo Sul, que são as zonas que recebem a menor incidência de raios solares. Logo, são as zonas mais frias. Assim, as zonas são classificadas com o intuito de identificar as regiões que apresentam semelhanças nas incidências dos raios solares. O que isso quer dizer? Que tanto nessa área aqui, por exemplo, da África, que é uma área muito quente, nós temos também áreas no Brasil que são muito quentes. Aqui nós temos a área norte do país, que tem, inclusive, a floresta amazônica, o clima equatorial, né? Nós temos também aqui o clima semiárido, que é um dos climas mais quentes que a gente tem no Brasil. Então, vai ser semelhante a essa área da África, com relação à temperatura, ok? Para isso, utilizam-se as linhas imaginárias, os paralelos, né, que eu já expliquei para vocês, que é a linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que dividem a Terra em zonas polares, zonas temperadas e intertropical. Então, ecossistemas e biomas. O ecossistema define-se como um sistema ou um conjunto formado pelos seres vivos, animais, vegetais e micro-organismos e pelas condições ambientais com as quais eles se interrelacionam: solo, água, luz solar, clima e relevo. Utilizamos quando nos referimos aos seres vivos em seu habitat ou meio. Ele é uma paisagem natural que não tem uma definição espacial exata. Então, o ecossistema, ele pode ser bem grande ou ele pode ser pequeno. Então, a gente não tem uma área pré-definida de um ecossistema. E um ecossistema pode estar dentro de outro ecossistema, mas basicamente o que a gente tem que entender? Que é formado pelos seres vivos e pelo meio ambiente, pelas condições do meio ambiente. E no ecossistema, esses animais com esses ambientes se interrelacionam, um depende do outro, ok? Já bioma é um imenso ecossistema, geralmente definido pela vegetação, pode ser taiga, savana, pradaria, entre outras, que abrange áreas de milhares ou milhões de quilômetros quadrados. No território brasileiro, nós temos vários biomas, conheça-os no mapa a seguir. Então, eu tenho um mapa aqui dos principais biomas brasileiros. Nós temos aqui a Amazônia, que é um dos biomas mais conhecidos, né, que está na região norte do país. Nós temos aqui a Caatinga, que está nessa região do Nordeste. Nós temos a Mata Atlântica, que ocorre principalmente no Sudeste e também na área litorânea do país. Nós temos o Cerrado, que está na área central do país, inclusive em Minas Gerais, nós temos a maior parte do estado com o bioma cerrado. Nós temos o Pantanal, que é outro bioma também muito conhecido no país, e o
pampa, ok? Então, agora vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles. O bioma Amazônia. A Amazônia é o maior bioma do Brasil. Nele crescem 2.500 espécies de árvores, ou seja, um terço de toda a madeira tropical do mundo. Com mais de 30 mil espécies de plantas, possui alto índice de biodiversidade, ou seja, de espécies diferentes dentro do mesmo espaço. A Amazônia possui duas grandes formações naturais, a bacia do rio Amazonas e a floresta amazônica, maior floresta tropical do mundo. A Amazônia Legal representa 61% de todo o território brasileiro. A Amazônia Legal não corresponde ao bioma Amazônia, pois o bioma se expande para outros países. Então, os biomas não necessariamente seguem o limite territorial de um país. Então, nós temos o bioma Amazônia em outros países, como a Venezuela, né? Nós temos países vizinhos que possuem também esse bioma. Mas é claro que a maior parte está no Brasil, ó, cerca de 61%. E também existem várias espécies de animais que vivem nessa área. Então, nós temos aqui a onça-pintada, que é típica dessa região, desse bioma. Cerrado. Tem como principais características a vegetação rasteira com árvores de pequeno porte, ou seja, árvores pequenas, com galhos e troncos retorcidos, raízes profundas e casca grossa, exemplo piquezeiro. Então, nós temos essa imagem das árvores tortas ou tortuosas que são muito comuns no bioma cerrado. Um exemplo de uma árvore muito conhecida aqui no bioma cerrado é o piquezeiro. Existem 4 tipos de vegetação nesse bioma: campos limpos, cerradão, campos sujos e campo cerrado. Então, existe uma grande variedade de vegetações dentro do bioma cerrado. Mais da metade das suas espécies vegetais arbóreas e arbustivas. Arbórea a gente está querendo dizer de árvore, então é uma espécie maior, e arbustiva é no tamanho de um arbusto, que seria uma árvore um pouco menor. Do cerrado são endêmicas, ou seja, existem só nesse bioma. O relevo é composto por chapadas e planaltos do Brasil central. O clima é tropical típico, com 2 estações marcantes: verão quente e chuvoso e inverno frio e seco. Então, é a área onde nós vivemos, que é a maior parte, né, dos mineiros vive, que é na área do Cerrado. E nós temos aqui, relembrando um pouco do bioma Amazônia, um vídeo no canal sobre a situação do bioma Amazônia, da degradação. Se vocês quiserem assistir esse vídeo para aprender mais sobre essa matéria, eu vou deixar o izinho aqui em cima para vocês clicarem direto para esse vídeo, ou ao final da nossa aula vocês podem clicar nos vídeos sugeridos, tá ok? Caatinga. A vegetação da caatinga é composta por espécies arbustivas, ou seja, arbustos pequenas, rasteiras, ou seja, próximos ao chão, e xerófitas, que são plantas que necessitam de pouca água, adaptadas às condições ao solo e ao clima, como, por exemplo, o mandacaru, que é essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, uma espécie de cactus. Porém, os solos são pouco desenvolvidos e pedregosos. O clima é o semiárido, caracterizado por altas temperaturas e baixa pluviosidade, ou seja, pouca chuva. E quanto à hidrografia, temos como principal fonte fornecedora, né, de água o Vale do Rio São Francisco. Mata Atlântica. Ocorre no litoral brasileiro, foi um dos biomas mais explorados do Brasil desde a colonização. Então, os portugueses chegaram na área litorânea do Brasil, que é uma área da Mata Atlântica. Então, foi um dos biomas mais degradados. E hoje nós temos as maiores cidades do Brasil, ou as grandes cidades, como Rio de Janeiro, as capitais do Nordeste, todas elas estão localizadas dentro do bioma Mata Atlântica. Então, com o avanço aí das cidades, a urbanização, muitas dessas espécies vão sendo degradadas. Hoje a gente tem muito pouco da Mata Atlântica original. Então, ela possui a mesma característica do tropical típico, né? O clima tropical úmido, e o tropical típico, aquele que tem verão quente e chuvoso, inverno frio e seco. Porém, na Mata Atlântica, as temperaturas são um pouco maiores
e é um pouco maior a quantidade de chuva. O relevo é composto por morros arredondados e planaltos, a exemplo do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Então, a gente pensa no Pão de Açúcar, a gente já pensa naquele morro assim redondinho, né? Então, esses morros são arredondados na área, né, da Mata Atlântica, nesse tipo de relevo. Pampas localiza-se no sul do Brasil com clima subtropical, ou seja, com temperaturas baixas e maior quantidade de chuva. O relevo é composto por colinas pouco onduladas, então seriam pequenos morrinhos bem redondos, chamados de coxilhas. A vegetação é rasteira, ou seja, baixa, do tipo campos. Pantanal. O Pantanal do Mato Grosso, com uma extensão de 250 mil quilômetros quadrados, é a maior área alagável do mundo. É formada por uma bacia intercontinental, ou seja, ocorre também em outros países, está aí dentro do continente. Delimitada pelo Planalto Brasileiro, Chapadas Mato-Grossenses, além de cadeia de morros e terras altas. Então, nós já aprendemos aqui anteriormente, na aula de relevo, que planalto são áreas altas, como por exemplo serras. As chapadas são um tipo de planalto que tem uma parte de cima um pouco mais reta, né? E uma cadeia de morros e terras altas. Ou seja, o que significa na prática? Que ao em volta do Pantanal, nós temos relevos muito altos. Ou seja, ele pode ser considerado um grande delta interno, porque tem a área mais baixa, que é a planície, que é essa área do Pantanal, onde se acumulam as águas do Alto Paraguai e um grande número de rios que descem do Planalto. Através do Rio Paraguai, o Pantanal está intimamente ligado à grande bacia do Rio Paraná e do Rio do Prata, ok? Então, nós temos uma grande área que é inundável ao longo do ano, então tem áreas que ficam durante uma época mais secas e em outra época elas ficam mais molhadas, né? Então, elas são alagáveis. A gente tem 3 áreas básicas no Pantanal, uma que está sempre alagada, uma que está eventualmente alagada, ou seja, em algumas épocas do ano ela é alagada, e outra área que está praticamente seca durante toda a parte do ano. E é essa diversidade das águas, esse contorno das águas que faz do Pantanal esse grande bioma aí no Brasil. E nós temos também uma aula aqui no canal falando sobre as queimadas no Pantanal, que vocês devem ter acompanhado, que a situação lá está terrível, né? Cerca de 20% do bioma está queimado atualmente. Então, vocês podem assistir essa aula para aprender um pouco mais sobre esse bioma e sobre a situação atual do Pantanal. Vou deixar o izinho aqui em cima para vocês clicarem, ou vocês podem clicar nesse vídeo que vai aparecer agora na tela final. Ok? Obrigado por terem ficado até o final dessa aula. Dê o seu like, hein? E até a próxima. Tchau, tchau!